Então vamos inverter aqui nosso funil, Emir, falar de gestão primeiro, né? Que é a última etapa, vamos dizer assim, ou de repente é o recomeço, né? É Onde um ciclo pode ser infinito, um né? ciclo infinito. Mas vamos falar de gestão de clientes, gestão de apólices. Sim. E um ponto importante que você falou aí nas primeiras palavras foi processo, né? Quando a gente fala de gestão, todas essas áreas que a gente vai comentar aqui têm impregnado processos, mas parece que em gestão ali é algo que o processo ainda está muito mais próximo, muito mais necessário, atender cliente, atender demandas. Parece que as frentes, né, as frentes que podem gerar problemas são infinitas quando a gente está falando de gestão de clientes, gestão de demandas de clientes, de apólice, né, de seguros. Dentro de uma corretora de seguros, como é que a tecnologia pode ajudar nessa parte de gestão? A maior. Vou até dar um contexto assim, né? Eu comecei na Tex na área de atendimento. E todas essas áreas, depois eu fui para operações, depois eu fui para projetos, depois eu fui para operações, mas todas essas áreas são meio a gestão, né? O pós-venda, o depois daquele momento mágico da venda. Que é a entrega, né? Exato. E é uma oportunidade que o próprio cliente muitas vezes te dá de você dizer para ele, né, mostrar para ele que ele fez a decisão certa. Então, durante os 12 meses de uma apólice, é uma oportunidade mágica para reafirmar o quão importante foi, né? Então, o corretor de seguros frequentemente fala, quando vê alguém que comprou seguro no banco, fala, não, liga lá pro seu gerente, né, tal hora. E é exatamente por isso, porque não existe. Agora, a corretora de seguros, se ela não tiver estruturada para isso, ela também pode perder essa oportunidade. E é uma oportunidade mágica. Agora, a eficiência desse processo pode trazer para a corretora, meu ponto de vista, maior eficiência financeira. Então, eu não estou falando de tirar pessoas, né? Frequentemente se olha para... Deixa eu falar exatamente. Normalmente se olha para essas operações como automação, como você tirar pessoas. E, na verdade, a automação tem o benefício de tirar do processo as pessoas que uma automação poderia resolver e dar a elas o espaço para que elas façam o que só a gente sabe fazer. Então, todo mundo aqui já deve ter, né? Todo mundo já passou por algum chatbot, alguma coisa assim, na hora de ser atendido, corretor, frequentemente e tal. E no final das contas, você fala, cara, só me entrega para uma pessoa, porque eu vou resolver, eu sei que ela vai resolver, ela vai me entender. Então, a automação ela é muito, muito legal para todas essas trocas de arquivo e tudo mais. E as seguradoras, né? Eu não estou trazendo uma novidade, eu acho que todos os corretores sabem disso. As seguradoras têm trabalhado efetivamente para que essa automação seja muito maior. Não vou entrar em tecnologias, mas das mais diversas formas. E algumas delas começam a trabalhar para endosso, sinistro, tudo isso ser feito dentro, por exemplo, do teleporte. Então, com certeza, isso vai trazer uma jornada muito mais fluida. A gente tem, dentro da Tex, uma série de corretoras que trabalham com venda digital, com venda pela internet de ponta a ponta, que realmente o segurado vai lá e vende. E vendem compra, mesmo, né? O segurado compra. Mas essas corretoras realmente vendem. E a experiência que todo mundo tinha até aqui era a venda online e a gestão offline. Então, hoje em dia, tem a área do cliente, tem uma série de ferramentas e possibilidades que fazem com que a jornada inteira dele seja online, e cada vez mais. Então, no final das contas, você, a gente não é consumidor. Antes falavam assim, o segurado online eu não quero. São as mesmas pessoas. Tem dia cada vez mais, né? Tem dia que eu consumo de um jeito, tem dia que eu consumo do outro. Agora, a minha experiência não pode ser diferente porque eu escolhi um canal determinado. Então, para esse processo de corretoras venderem mais, o momento mágico é todos esses acionamentos que o segurado pode te fazer durante esses 12 meses de contratação. Ou quando você vai lembrar ele de usar uma oportunidade, está chegando, sei lá, as férias, ou tem um evento de muita chuva,
você lembrar sobre cobertura, sobre possibilidades que ele tem dentro da pólice dele. Então, só com uma gestão, com uma ferramenta de gestão efetiva, não é só, tá? Tem corretores, depende do porte, que ele faz isso no caderno dele, né? Era assim que faziam. Então, tem gente que continua fazendo. Agora, quando você, dependendo de um tamanho ou dependendo de um tipo de operação, isso é inviável. Então, a parte de gestão é fundamental, até para que você possa controlar, olhar os dados, ter dados para entender como sua operação está funcionando. É muito fácil a gente se confundir e achar que está dando tudo certo e quando você vai ver no final do mês não está sobrando muita coisa. Então, alguma coisa pode estar se perdendo no meio desse caminho. Então, uma ferramenta de gestão tem o potencial de te ajudar muito a ter esse processo mais claro, né? Vamos ver na prática, então, Emir. Bora. Dá para, por exemplo, fazer o controle total das comissões, integrado com a seguradora? Dá. Não precisar ficar importando PDF, pegando o PDF, olhando manualmente e tal. Hoje já dá para fazer esse controle. Dá. Para algumas seguradoras, às vezes tem arquivo para ser baixado. Para algumas seguradoras... Aí é a limitação da própria seguradora, né? Que impõe ali, né? Tem de tudo, assim, porque tem seguradora que tem um receio quanto a... Receio é uma palavra elegante. Que prefere que não tenham robôs acessando o portal ou a ferramenta dela. Tem empresas que fazem mesmo assim. A gente opta por não fazer. Então, tem situações diferentes. Mas dentro especificamente do teleporte, né? Então, respondendo pelo teleporte, tem algumas seguradoras que dá para fazer sem você precisar fazer nada, né? Bom dia, já está atualizado. E para algumas outras tem arquivos que você precisa baixar, mas cada vez mais isso vai deixar de existir. Seja porque a seguradora criou um serviço, seja porque a gente tem um histórico muito positivo dentro da seguradora e a gente tem outras facilidades para fazer isso. Pensando na mentalidade de um banco, né, de uma grande corporação, ou seja, que tenha muitos clientes, né, que você liga, a pessoa, vamos dizer assim, um atendente já tem na tela ali todas as tem todo o todas as informações, ele tem todo o teu histórico, né, vamos dizer assim como um médico, né, que tem lá todo o teu histórico de saúde. Uma ferramenta de gestão, por exemplo, dá esse poder, né? Empodera o corretor ou o funcionário da corretora para isso. Tipo, o cliente ligou, abrir ali o cadastro dele, tem todas as informações. Exato. Assim, esquece planilha, esquece arquivo do computador, tá tudo ali. Isso. Principalmente, Anderson, que assim, e aí eu vou falar do teleporte, né? Principalmente porque no teleporte, tudo que você calcula nele, você transmite. Então, às vezes, a gente tem essa preocupação de como eu vou cadastrar tal, porque outras ferramentas, outras formas de solução, você faz um pedaço dentro da ferramenta, tem uma ideia de preço, simula, depois vai no site da seguradora para concluir o processo. Então, no teleporte, não, é de ponta a ponta. Então, o dado já está lá dentro, já está feita a distribuição de repasse, já está feito o provisionamento daquilo. Aquilo faz parte do... Ela se autoalimenta, né? Então, é um processo diferente. Agora, algumas informações como sinistro, as pessoas não cadastram sinistro na mão. E se cadastram, tem uma chance de ter erro, de dados estarem errados, números estarem errados. Então, para esses processos, essa automação, com certeza, vai beneficiar muito. E nesse ponto, sim, você atende lá quem quer que atenda, dependendo do nível de acesso, coloca o CPF ou a placa do carro e tem lá todos os dados para poder fazer um bom atendimento e parecer que você estava esperando a ligação dele, né? É legal, tu falou de sinistro aí, era um ponto que há um tempo atrás não fazia parte tanto da gestão, a não ser que você inserisse ali manualmente, né, no sistema de gestão. Hoje já consegue fazer uma integração que essa informação vem... A atualização de status de sinistros, valores, diariamente, todo acompanhamento, evolução daquele sinistro está atualizado. Então, cada vez mais seguradoras vão estar nesse mesmo passo e algumas estão buscando estarem mais adiante, né? Terem outras soluções integradas a isso. Você falou assim sobre grandes corporações. Grandes corporações têm uma dificuldade ainda maior de fazerem essa mudança, porque muitas vezes é característico do negócio, né? Uma empresa que surgiu hoje, ela é muito mais moderna do que uma empresa que surgiu há 30 anos atrás.
Então, essas grandes corporações, e até porque passaram por aquisições, enfim, tem uma série de sistemas. E fazer todos esses legados se comunicarem não é trivial. É um trabalho que eles fazem que é um desafio constante. Então, às vezes, você pega uma operação que é muito nova e tem tudo isso, porque ela já se desenhou dessa forma. E às vezes você pega uma grande operação que tem um pouco mais de dificuldade. Estou falando das seguradoras. Sim, sim. Mas, enfim, eu acho que esse é um desafio que todo mundo está passando, né? A gente, quanto techs, também tem um desafio muito grande, que apesar de ser uma empresa nova, a gente tem 14 anos no mercado. E 14 anos em tecnologia mudou o mundo. Ainda bem que a gente sempre foi web, sempre foi cloud, sempre foi... Todas essas... as apostas que foram feitas no início se mostraram certas. Então, a gente, hoje em dia, tem feito algumas mudanças para que a gente possa performar melhor e colocar uma seguradora mais rápido no ar, colocar produtos diferentes, fazer modelagens de forma diferente. Acho que é um pouco disso que a gente está olhando. E para quando for um gap da seguradora, nesse exemplo, eu estava numa seguradora agora, né, vindo para cá, e quando for um gap de seguradora, isso ser imperceptível. Então, que a gente possa, junto com as companhias, entregar uma solução que no final do dia é o que o corretor precisa. Se foi porque tinha uma API, microserviço, ou o que for, de onde que veio, não importa. Só precisa acontecer lá na tela. Vou dar um exemplo aqui de uma seguradora, não estão nos pagando para isso, mas que a gente tem visto muitos elogios, é a Asus. Ela tem à frente, né, a área do corretor, a área da assessoria e a área do cliente. E as três frentes, assim, os corretores acabam comprando seguro para usar, né, para entender como é que é a usabilidade daquilo. E a gente tem visto, é uma seguradora não, tipo, um canal de vendas recente, né, de seguro de vida, mas que está entregando uma tecnologia com uma experiência, vamos dizer assim, lá em cima para todos os players, né, que estão em volta desse canal, né, de vendas. É isso. Então é um bom exemplo disso, né? Exatamente. Ela foi criada recentemente com as melhores práticas do mundo que a gente vive hoje. É isso. E outras tantas companhias foram criadas nas melhores práticas do ano que elas surgiram e na evolução que elas tiveram. O desafio é continuar evoluindo. E cada vez mais, né, mesmo para a Asus ou qualquer outra, ela vai passar por esses momentos, né? Existe o conceito de dívida técnica, enfim. Com certeza, hoje em dia, isso já é muito mais claro, muito mais estudado. Mas tem um livro muito legal de tecnologia, desenvolvimento, que chama Mítico Homem-Mês, que é o cara que, pela primeira vez, gerenciou uma equipe de mais de 1000 desenvolvedores e tal. E o livro é se eu não me engano, é de 75, sei lá, 80, assim, muito antigo. Antigo ao ponto de você falar, cara, não tem nada para eu ler naquele livro, né? A tecnologia mudou radicalmente, mas as pessoas não mudaram tanto assim. E os maiores desafios estão um pouco aí. Então, ter estruturas enxutas, pequenas, em startup, não sei o quê, te dá uma velocidade permite você revolucionar o mundo. Agora, você continuar revolucionando, passando por todas as etapas, é um desafio muito grande. E a gente tem visto empresas, como o Nubank, por exemplo, que têm feito essa mudança de degrau passo a passo de forma muito efetiva. Então, acho que é um aprendizado para todo mundo. Todo mundo trabalha em tecnologia, cada vez mais essa vai ser a jornada, né? Daí, mais ainda a importância daquilo que a gente falou no início, né? Ter ao lado, né? Ter junto ali uma empresa que está buscando esse próximo degrau sempre. Porque se você não tiver essa empresa de tecnologia que está buscando o próximo degrau do seu lado, você automaticamente vai ficar naquele degrau junto com essa empresa de tecnologia. Aí você vai ficar naquela jornada de sempre ir mudando de uma coisa para outra, porque hoje você precisa daquilo, hoje o outro é mais importante, e você vai pulando, como se diz, né, pulando de galho em galho. Mas a gente busca, de verdade, e todo mundo que é nosso cliente pode atestar isso, a gente busca não ser fornecedor. A gente é peça estratégica dentro das operações que a gente atende. Então, óbvio que tem corretoras... A gente atende hoje corretoras familiares. O corretor familiar não é um bom termo, porque tem corretora familiar do tamanho de uma multinacional. Mas corretoras que é 1, 2, 3 pessoas e corretoras que são as maiores operações no Brasil e no mundo. Então... Óbvio que tem maturidades diferentes,
mas a gente busca ser aquele parceiro absolutamente estratégico, fazer parte, isso acontece também dentro das seguradoras, fazer parte do momento crucial para modelar produto, para decidir qual é a melhor forma de se fazer as coisas. Então, essa é a forma que a gente ganha, porque o cliente ganha porque ele precisa daquilo, a gente ganha porque tem um aprendizado enorme, e a gente entrega o que o cliente precisa, e a gente consegue levar isso para mais pessoas dentro do mercado. Então, o mercado inteiro ganha. Então, é um modelo que a gente sempre seguiu e tem se mostrado até hoje efetivo, né? Essa mentalidade minha, quando a gente trabalha aqui com serviço, né? A gente entrega de alguma forma também bastante serviço. E a mentalidade que a gente tem somos descartáveis. Em algum momento vão trocar a gente ou por alguém mais barato ou por uma forma mais eficiente de entregar aquilo que a gente está entregando. Então, como continuar entregando valor, sendo eficiente, né? Da mesma forma, cobrando preço justo, entregando valor para esse cliente, sendo essencial para a estratégia, para aquilo que ele está querendo colocar no mercado. E a nossa mentalidade é sempre essa. Como eu não posso ser substituído naquilo que eu estou fazendo? Claro, em algum momento pode ser que surja uma tecnologia, está aí inteligência artificial para isso, que substitua aquilo que eu estou fazendo. Ok, vamos. Aí é o desafio de qualquer negócio, modelando sua empresa para que continue sendo eficiente. Mas a mentalidade é essa. Como eu continuo entregando valor, apesar de todas essas mudanças, Sim. Continuar mudando para que isso permaneça. Mesmo nesse exemplo da inteligência artificial, imagina que o cliente com inteligência artificial agora vai poder fazer maravilhas. Sim. Agora, o que você é capaz de fazer com inteligência artificial e entregar isso para o cliente é infinitamente maior do que ele consegue fazer. Então, a gente teve a experiência, a gente tem um produto que chama Tex Mercado, que é um produto de inteligência de mercado para o corretor de seguros. Então, a gente aprendeu muito fazendo um produto de pricing, de inteligência para seguradoras, e eu tinha uma história pessoal, né, de trabalhar na corretora do meu pai, ter que assumir a corretora quando ele faleceu e entrar lá de paraquedas e não ter dados no mercado de seguros. O mercado de seguros não é um mercado dados abertos, que divide muitos desses dados, exato. Então a gente criou o IPSA, que é o índice de preço do seguro de automóvel, que é hoje o índice de referência dentro do mercado para uma série de órgãos e players, e a gente criou esse Tex Mercado. E aí, quando você pega o Tex Mercado e coloca ele na mão de um corretor jovem, que é, assim, via de regra, quando você imagina novas tecnologias, você fala, vou colocar na mão de um jovem que ele vai saber usar. E ele realmente consegue usar, consegue ter insights muito bons. Agora, você pega um corretor que manja mesmo do mercado e coloca esses mesmos dados na mão dele, é impressionante, entende? Então, assim, no final das contas, tudo é ferramenta. Ferramenta na mão de alguém que só sabe seguir o manual, ela só vai até ali. Agora, se você sabe muito sobre aquela situação e te dão uma ferramenta, você vai usar ela de 10 formas diferentes. Potencial enorme. Então, é natural das pessoas serem avessas ou terem medo da tecnologia, mas o meu conselho é não se afastem dela, se aproximem dela. Porque se ela é muito interessante, imagina ela na sua mão. Então, acho que o potencial é infinitamente maior, né, de qualquer uma dessas tecnologias.